A paz do Senhor, meus amados irmãos, seja bem-vindo ao meu canal Exposição de Textos Bíblicos. E hoje eu trago aqui um assunto muito interessante que eu creio que vai edificar a tua vida, edificar a minha vida. Mas antes vamos fazer uma oração. Altíssimo Deus e eterno Pai, meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estar mais uma vez aqui para transmitir a Tua santa palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, abençoa aqueles que me ouvem nesta hora, aquele que vai ouvir a Tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus. Antes de continuar aqui, eu quero vos falar que todo assunto que eu tenho abordado em nossos vídeos são assuntos que eu já estudo há mais de 20 anos, tá certo? Então, claro, todo assunto que eu pego para estudar, todo o texto, eu olho as linhas de pensamento que existem, as linhas teológicas, e sempre eu trago aquilo que é abordado nas Assembleias de Deus. Tá? Até baseado na declaração de fé das Assembleias de Deus. Amém? Graças a Deus. E o assunto de hoje é uma pergunta bastante interessante que um irmão que congrega até comigo me fez, baseado em Marcos capítulo 16, versículo 17, que diz assim: estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Amém? Então a pergunta do irmão foi: irmão Francisco, por que hoje os sinais não seguem mais as pessoas? Eu achei essa pergunta bastante interessante e eu achei viável trazer aqui para todos nós. Eu louvo a Deus, irmãos, pela palavra, porque a palavra de Deus, ela que transforma o homem, ela que penetra na nossa alma, na junta, medula, ela que faz esse processo de conversão do homem. O texto base, aonde eu quero responder esta pergunta, está registrado em Mateus capítulo 14, versículo 23 a seguir. E diz assim a palavra de Deus: e despedida das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Amém? Um texto muito conhecido por todos nós, por toda a igreja. Mas eu quero responder a pergunta do meu irmão, baseado aqui nesse texto. Os irmãos percebem que a hora que Jesus foi ter com os discípulos, andando por sobre o mar, era na quarta vigília da noite. Naquela época se dividia a noite em vigília. Falei até em um dos meus vídeos que o dia era dividido em horas. Hora primeira, hora segunda, hora terceira, hora sexta, hora nona, hora undécima, que era a última hora. E a noite, vigília. Primeira vigília, de 6 às 9. Segunda, de 9 à meia-noite. Terceira, de meia-noite às 3 da manhã.
e quarta vigília da noite entre 3 e 6 da manhã. Correto? Então a hora que Jesus foi ter com os discípulos era na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã. Os irmãos percebem que no contexto do milagre aqui, que é Jesus andando por sobre o mar, ele estava orando. Se os irmãos observarem todo o contexto, ou quase todo o contexto dos milagres que Jesus operou, Jesus, ele estava orando. Eu costumo dizer, irmãos, que todos os milagres que Jesus operou, ele operou como homem. Mas Jesus era um homem de oração. Então, a resposta para a pergunta do meu irmão, por que os sinais não seguem mais aos que creem? Claro que eu não estou aqui generalizando, existe muitas pessoas de oração que oram, mas os irmãos percebem que são raros. Hoje nós oramos e oramos dentro das igrejas e milagres são raros. Eu quero contar um pequeno testemunho de assim que eu aceitei Jesus, novo convertido, há 20 e tantos anos atrás, 24 anos atrás, eu era um jovem muito fervoroso, um jovem que orava, um jovem que buscava, um jovem que intercedia mesmo, orava. Eu costumava orar 3, 4, 5, 6 horas de joelho. Perdi as contas das vezes que eu me ajoelhava às 3 da manhã e ia me levantar, o sol já alto, o sol já quente. Perdi as contas de quantas vezes que eu fazia isso. E era uma época boa porque, irmãos, milagres aconteciam. Lembro certa vez que eu ia passando em uma rua e ao meu passar, uma mulher dentro de uma casa caiu endemoniada. E eu ouvi aqueles gritos dentro daquela casa, saiu 2 crianças correndo. E já me abordou, eu com a Bíblia na mão: moço, você é crente? Eu falei: sou crente. Corre lá em casa, minha avó está quebrando tudo. E eu fui até a casa daquela senhora, entrei, eu vi realmente que ela estava endemoniada. Repreendi ali o demônio, expulsei o demônio daquela mulher, no nome de Jesus. Preguei a palavra para aquela família, a família veio congregar conosco, aqui onde eu congrego hoje. Ficou congregando com a gente e foi embora para o Maranhão com carta de mudança. Então, se eu for contar testemunho para os irmãos de milagres que aconteceu naquela época, a época que eu orava, irmãos, eu vou passar aqui 1 hora, 2 horas contando para você, tá? Não estou aqui, como eu já falei, dizendo que eu não oro mais, que a igreja não ora mais. Claro, a igreja ora, sim, mas estes sinais, ele não os segue mais. Se milagre não está acontecendo mais através da minha vida, através da sua vida, é por falta de oração. Ô irmãos, é maravilhoso quando a gente tá cheio do Espírito Santo e busca a Deus mesmo com fervor, com dedicação, com vontade, com desejo, porque eu lembro que era uma época que eu queria estar na igreja.
Era uma época que eu queria que chegasse a hora de eu entrar dentro da igreja para mim ter aquele momento de oração. Era uma época que eu queria que chegasse 3 da manhã para mim me ajoelhar e orar. E o mundo foi sufocando a gente casou e os afazeres da vida vai sufocando a gente de tal forma que a gente não tem mais tempo para Deus. Então, meu querido e amado irmão, isso que eu estou falando aqui serve para mim. Se queremos que Deus realize milagre através das nossas vidas, nós precisamos orar. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar juntinho com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser amigo de Deus. Nós precisamos ter esse desejo, essa vontade de estar na sua presença. Irmãos, quando nós olhamos para os milagres que aqueles homens operaram, a Bíblia diz que Elias era sujeito às nossas mesmas paixões e orou para que não chovesse, não choveu, e depois orou para chover e choveu. Mas se você for ver, era um homem que orava, era um homem que buscava. Os discípulos de Jesus, grandes milagres operaram, tudo homens e mulheres de oração. Está aqui a receita que eu deixo para mim e para você. Quer que os sinais nos sigam, te sigam, me sigam? Ore. Caia mesmo na presença de Deus. Está precisando de algo? Busque com fé, com fervor. Que eu tenho certeza, irmãos. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Jesus vai te atender. Jesus vai te responder. Jesus vai operar o milagre que tu tanto tem almejado e esperado. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus continue nos abençoando para a glória do seu nome. Eu agradeço em nome de Jesus.